Gênesis capítulo 5, Moisés capítulo 6. Ensina estas coisas liberalmente a teus filhos. Vem e segue-me, Estudo Pessoal e Familiar, Velho Testamento, 2022. Ao ler e ponderar Gênesis capítulo 5 e Moisés capítulo 6, anote as impressões espirituais que receber. Quais mensagens você acha que têm mais valor para você e sua família? Registre suas impressões. A maior parte de Gênesis capítulo 5 é uma lista das gerações entre Adão e Eva e Noé. Lemos muitos nomes, mas não aprendemos muito sobre eles. Depois, lemos sobre Enoque, 6 gerações desde Adão, que é descrito com esta linha intrigante, mas inexplicável. E Enoque andou com Deus, e não estava mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Certamente, há uma história por trás disso, mas, sem maiores explicações, a lista de gerações continua. Felizmente, Moisés capítulo 6 revela os detalhes da história de Enoque, e é uma ótima história. Aprendemos sobre a humildade de Enoque, suas inseguranças, o potencial que Deus viu nele e a grande obra que ele realizou como profeta de Deus. Também temos um entendimento mais claro da família de Adão e Eva à medida que progredia ao longo das gerações. Lemos sobre o grande domínio de Satanás, mas também de pais que ensinavam aos filhos os caminhos de Deus, e de pregadores de retidão que falavam e profetizavam. Moisés capítulo 6, versículos 15, 21 e 23. Especialmente significativo é o que aprendemos sobre a doutrina que esses pais e pregadores ensinavam: fé, arrependimento, batismo e recebimento do Espírito Santo. Ver Moisés capítulo 6, versículos 50 a 52. Essa doutrina, como o sacerdócio que a acompanha, existia no princípio e existirá também no fim do mundo. Moisés capítulo 6, versículo 7. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Moisés capítulo 6, versículos 26 a 36. Um profeta é um vidente. Ao estudar Moisés capítulo 6, versículos 26 a 36, o que você aprende sobre olhos, escuridão e enxergar? No tempo de Enoque, quem não conseguia enxergar longe? Por que aquele povo não conseguia enxergar a verdade? O que Enoque viu? O que tem edificado sua fé de que os profetas modernos são videntes? Ver versículo 36, Guia para Estudo das Escrituras, Vidente, scriptures.churchofjesuschrist.org. Moisés capítulo 6, versículos 26 a 47. Deus nos chama para fazer sua obra, apesar de nossas imperfeições. Não é incomum se sentir inadequado para o que o Senhor nos chamou para fazer. Até Enoque se sentiu assim quando o Senhor o chamou para ser um profeta. Ao ler Moisés capítulo 6, versículos 26 a 36, procure os motivos de Enoque se sentir inadequado e o que o Senhor disse para lhe dar coragem. Nos versículos 37 a 47, identifique as maneiras pelas quais o Senhor apoiou Enoque e o capacitou para fazer seu trabalho. Ver também Moisés capítulo 7, versículo 13. Você pode comparar a experiência de Enoque com a de outros profetas que se sentiram inadequados, como Moisés, ver Êxodo capítulo 4, versículos 10 a 16, Jeremias, ver Jeremias capítulo 1, versículos 4 a 10, Nefe, ver 2 Nefe capítulo 33, versículos 1 a 4, e Moroni, ver Éter capítulo 12, versículos 23 a 29. O que você sente que Deus quer que você aprenda com essas escrituras sobre o trabalho que Ele lhe deu para fazer? Ver também Jacó, capítulo 4, versículos 6 a 8. Moisés, capítulo 6, versículos 48 a 68. A doutrina de Cristo é essencial no plano de salvação de Deus. Por termos o livro de Moisés, sabemos que Deus, desde o início, tem ensinado seus filhos a encontrar perdão e redenção. Nas Escrituras,
Esses ensinamentos são chamados às vezes de doutrina de Cristo. Ver 2 Nefe, capítulo 31, versículos 13 a 21. Ao estudar Moisés, capítulo 6, versículos 48 a 68, procure o que devemos saber e fazer para sermos redimidos. Você pode achar útil escrever seu próprio resumo do que Enoque ensinou. Por que é importante saber que essas verdades têm sido ensinadas desde os dias de Adão e Eva? O que você se sente inspirado a fazer depois de estudar esses ensinamentos? Moisés, capítulo 6, versículos 51 a 62. Ensina estas coisas liberalmente a teus filhos. Adão e Eva aprenderam as verdades preciosas do Evangelho de Jesus Cristo. Mas as palavras do Senhor em Moisés, capítulo 6, versículos 27 a 28, deixam claro que, nas gerações anteriores a Enoque, muitas pessoas não estavam mais vivendo essas verdades. O Senhor queria que Enoque restaurasse as verdades que haviam sido perdidas, com o mandamento originalmente dado a Adão. Ensina estas coisas liberalmente a teus filhos. Moisés, capítulo 6, versículo 58. Ao ler Moisés, capítulo 6, versículos 51 a 62, o que você aprende sobre Jesus Cristo? O que você acha que seria especialmente importante para a nova geração? O que você pode fazer para ajudar a transmitir essas verdades às gerações futuras? Os pais devem ensinar o Evangelho aos filhos. Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a noite familiar. Gênesis capítulo 5, Moisés capítulo 6, versículos 5 a 25 e 46. Ler sobre o livro de recordações mantido pela família de Adão e Eva pode inspirar sua família a fazer seu próprio livro de recordações. Conversem em família sobre o que gostariam de incluir em seu livro. Talvez vocês tenham fotos, histórias ou documentos de sua história da família. Você pode optar por incluir coisas que estão acontecendo em sua família agora. O que as gerações futuras considerarão valioso? Vocês também podem conversar sobre como as expressões pelo espírito de inspiração, Moisés capítulo 6, versículo 5, e o modelo dado pelo dedo de Deus, Moisés capítulo 6, versículo 46, podem guiar seus esforços. Considere salvar as informações de seu livro de recordações em familysearch.org. Moisés, capítulo 6, versículos 53 a 62. Como responderíamos à pergunta de Adão, encontrada em Moisés, capítulo 6, versículo 53? Que respostas encontramos nos versículos 57 a 62? Moisés, capítulo 6, versículo 59. O que significa nascer de novo no reino do céu? O que podemos fazer para continuar a nascer de novo ao longo de nossa vida? Para obter ajuda, ver Alma, capítulo 5, versículos 7 a 14 e 26. Guia para estudo das Escrituras, Nascer de Deus, Nascer de Novo. scriptures.churchofjesuschrist.org. David A. Bednar, Conservar sempre a remissão de seus pecados. Ali Arona, maio de 2016, página 59. Moisés, capítulo 6, versículo 61. O que aprendemos sobre o Espírito Santo nesse versículo? Moisés, capítulo 6, versículo 63. Que coisas prestam testemunho de Cristo? Ver também 2 Nefe, capítulo 11, versículo 4. Você pode pedir aos membros da família que contem o que eles veem acima nos céus ou na terra que os ajuda a aprender sobre Jesus Cristo. Por exemplo, como as árvores, as rochas ou o sol nos lembram do Salvador. O que os títulos Água Viva e Pão da Vida nos ensinam sobre ele. João, capítulo 4, versículos 10 a 14, capítulo 6, versículo 35. Para mais ideias sobre como ensinar as crianças,
Ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me Primária. Hino sugerido: Aonde mandares irei, Hinos, número 167. Aperfeiçoar o estudo pessoal. Procure símbolos. Nas Escrituras, objetos ou eventos podem muitas vezes representar ou simbolizar verdades espirituais. Esses símbolos podem enriquecer seu entendimento da doutrina. Por exemplo, o que você aprende com os símbolos dos olhos e do barro em Moisés capítulo 6, versículo 35?